Bom, item 83, quem está dominando é aquele Papa Paulo III, que, como vocês sabem, ele é extremamente violento, né? Agora vai ter a queima de protestantes na França, tá bom? Eu comento. O Papa Paulo III se juntou ao rei Francisco I e decidiram fazer uma grande perseguição aos protestantes na França. Tudo começou em 1534, quando alguns protestantes franceses, querendo levar o protestantismo para a França, né? Estava se dando bem na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra. Bom, vamos levar o protestantismo para a França também, que nós vamos enriquecer, né? E protestantes franceses afixaram cartazes com críticas severas ao papado. Como eu disse para vocês, os papas eram políticos, né? Então, viviam de vender cargos, simonia, isso era comum, eram aliados dos reis, né? Tinham feito coisas horríveis com os judeus na Península Ibérica e continuavam. Uma coisa importante para vocês saberem, nesse período, tinha um judeu que eles foram obrigados pelos franceses a receber o batismo católico, o batismo da Babilônia apocalíptica. Irmãos, todo judeu que recebia batismo da Babilônia apocalíptica ficava atormentado. Um deles, que vivia nesse período, eu vou contar mais a história dele para vocês, era Nostradamus. Nostradamus, vocês verão, ele era um judeu que foi forçado, né, a família dele recebeu o batismo da Babilônia apocalíptica. Ele ficou atormentado e ouvia vozes, tinha visões. Acabam que vão convencer ele a escrever aquilo que ele via e vai se tornar essas centúrias, as supostas profecias deles. E vocês verão, ele participava, né, com o papado de, vamos dizer, previsões e outros feiticeiros, né? A feitiçaria era comum na Babilônia apocalíptica, não tenham dúvida disso, tá ok? Bom, os cartazes diziam que a Eucaristia é uma blasfêmia, uma vez que a morte de Cristo não se deixa repetir. O Papa Paulo III viu nos cartazes um ataque ao seu papado, e assim uniu-se ao rei Francisco I e deram início a uma grande perseguição aos protestantes. Bom, eu coloquei um texto aí de um site interessante de história também, o Opera Mundi, que ele comenta. Os cartazes foram afixados na noite de 17 para 18 de outubro por todo o país, inclusive na residência do rei Francisco I, em Amboise. Segundo os protestantes da época, os cartazes continham artigos verdadeiros sobre os horríveis e grandes e insuportáveis da missa real. Este episódio trouxe consequências trágicas para os protestantes da França. Francisco I, acreditando em um complô, decidiria dar início a uma caça aos heréticos. Os heréticos agora são os protestantes. O caso dos cartazes marcou o fim da tolerância religiosa que reinava no país fazia alguns anos. Em janeiro de 1535, o rei Francisco I organiza uma procissão macabra. Isso aqui é um site de história contando, irmãos. Uma procissão macabra pelas ruas de Paris, que parava 6 locais distintos. Em cada uma das paradas havia um pódio onde o rei, os embaixadores e dignos membros do parlamento se instalaram para assistir à morte pela fogueira de 6 heréticos envolvidos nos casos dos cartazes do ano anterior. O próprio rei e as autoridades católicas participaram de diversas queimas por Paris. Era a Babilônia apocalíptica embriagada com o sangue das suas filhas protestantes, porque as igrejas protestantes são isso, irmãos. Elas são filhas da Babilônia apocalíptica. Tá bom? Etienne de Laforge, próximo a Calvino, Calvino vai entrar na história agora, tá bom? Foi queimado na fogueira, causando a fuga de Calvino para Genebra, onde implantou uma das piores reformas da Europa. Agora que Calvino ele deixa de ser católico em 1534 e passa para o lado do protestantismo e vai
para a Suíça, onde Zwinglio tinha morrido em 1531, 3 anos antes. Então, em 1531, Zwinglio tinha morrido e Calvino vai acabar substituindo e dando prosseguimento à reforma lá na Suíça. Bom, eu coloquei um outro texto aí do Livro dos Mártires, de John Foxe. Ele comenta: a Francisco Bribardi, secretário do cardeal de Pelai, cortaram-lhe a língua e depois foi queimado. Isso foi em 1545. Jaime Cobard, um diretor da escola da cidade de Saint-Michel, foi queimado naquele mesmo ano por dizer: a missa é inútil e absurda. Nesta mesma época, 14 homens foram queimados em Malta e suas mulheres obrigadas a permanecer por perto e contemplar a execução. No ano 1546, Pedro Chaput trouxe uma quantidade de Bíblias em francês para a França e as vendeu publicamente. Por isso foi levado a juízo, sentenciado e executado poucos dias depois. Pouco tempo depois, um paralítico em Milch, um diretor de uma escola em Fera, chamado Esteban Poliot, e um homem chamado John Inglis, foram queimados pela fé. Ele nem detalha aqui, vamos dizer, o tipo de fé, mas nós sabemos que ali nessa fé estavam sendo perseguidos tanto católico quanto protestante. Por quê? 1534, 1535, estoura aquela segunda guerra que eu falei para vocês lá na cidade de Münster, onde aqueles seguidores do católico John Hus, que acreditavam na teoria da guerra justa, porque continuou sendo católico, organizaram a rebelião. E o que eles espalham pela Europa? Esses anabatistas são muito perigosos. Olha, eles estão fazendo guerras lá. Nós sabemos pela história, vários historiadores comprovam, haviam os anabatistas pacifistas, que não pegavam em arma nem para se defender, e haviam esses anabatistas descendentes de John Hus, que seguiam a fé de John Hus, que esses organizavam guerras há 100 anos pela Europa. Na República Tcheca, quando John Hus foi morto, eles fizeram lá uma guerra que durou 16 anos. Nós estudamos aqui, vimos que tem até filme contando essa história. Não? Então, isso causa ainda mais matança de anabatistas.